Glória a Deus. Fiquei sem graça agora. Boa noite, paz de Cristo a todos, amém? Amém? Boa noite, paz de Cristo, amém? Louvar a Deus por essa oportunidade, carinho, convite, na pessoa do nosso pastor Rafael Pinheiro. Obrigado, pastorzão. Deus restaure sua saúde por completo, em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, honra e o privilégio de mais uma vez pregar em minha casa espiritual, tá bom? Estive pregando pela manhã e agora à noite para a glória de Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Em nome de Jesus, o Senhor é bênção para nós aqui nessa casa. Obrigado aos demais pastores, pastor Leandro, pastor Willi, pastor Ademar. Prazer estar com vocês aqui nessa noite mais uma vez, tá bom? Glória a Deus. Tem uma palavra pastoral para nós nessa noite. Vai ser bem devagarzinho, bem didático. Obrigado. Vou tentar ser, né? Vou tentar ser. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom estar com os irmãos aqui nessa noite. Aleluia. Eu pedi aí, ó. Pedi está aí. Passei ali. Falei, ô Pidi, tô cansadão, cara. Tô pregando aí direto. Tô mortão, preguei de manhã, tô acabado. Eu não consigo dormir quando eu prego. Hoje é dia, vou dormir lá para 2 horas da manhã, 3 horas, eu tô acostumado. É minha rotina. Eu sei que é ruim, eu preciso acertar isso aí. Urgente. Mas é minha rotina. Aí eu falei, ô Pidi, me ajuda aí, mano. Ó, se ninguém dá glória, tu dá. Vou fazer um pix de vintão pra tu. Falei, vou fazer um pix de vintão pra tu, vintão vai cair agora. Vintão, aí tu dá, ó, se ninguém dá glória, tu dá, mano. Falei, tô brincando. Ele falou, amém, pastor, amém. Tô brincando, eu Pidi é um querido nosso, dessa casa aqui, nós chamamos o Pidi, tá bom? Deus abençoe. Dá glória, fica à vontade, dá lugar, tá bom? Você está adorando ao Senhor Jesus, amém? Amém? Bia, tá preparada aquela no final? Vamos junto, hein? Esqueci o tom, Vinícius, o tom é... Qual é, Bia? Fé. Pastor Leandro falou, fé menor. Só Jesus. Vamos à palavra do Senhor. Depois tu me fala o tom pra gente entrar juntinho, tá bom? Glória a Deus. Deus faz essas coisas comigo, né? De manhã fez isso. Eu tinha estudado, né? Ia pregar sobre as 4 verdades. 4 verdades do Mar Vermelho, na travessia do mar. Mensagem poderosa também, nunca preguei. Eu preguei ela hoje de manhã, Deus falou, não, esquece isso aí, esquece. Outro dia tu prega ela. Aí eu preguei o que Deus colocou no meu coração. De manhã foi benção para a glória de Deus. Agora de tarde eu fui na minha mãe almoçar lá, ela me chamou, mocotó. Alguém gosta de mocotó? Nossa, eu amo. E o da minha mãe é sensacional, esquece. É aquela cola, a boca cola, sabe? Minha mãe é sensacional, maravilhoso. Maravilhoso, muito bom. Aí eu fui lá, falei, mãe, deixa eu ir embora que eu vou dar uma lida que eu vou pregar mais tarde de novo. Eu estava com algo no meu coração, uma mensagem muito poderosa também. Fiquei lendo ela agora de tarde, estudando. Os benefícios para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Nossa, oh glória, Salmo 91, meu Deus, que palavra poderosa. Eu fiquei lendo, fiquei estudando. São 5 benefícios, tem vários, mas o Senhor colocou no meu coração 5 benefícios para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Eu estava ali sentado, estava terminando de meditar ali. Só que quando o pastor Rafael me ligou para pregar domingo, nesse domingo de manhã à noite, aí veio uma palavra no meu coração, queimou no meu coração essa mensagem, né? Aí, durante a semana, só queimou, eu falei, comentei com a minha esposa, pastor, tá fazendo o quê? Porque eu não estou com dor de cabeça, mas fica em paz, tá bom? Só hora. Aí, eu falei com minha esposa, caramba, essa mensagem queimou no meu coração. Acho que eu vou compartilhar domingo à noite. Falei assim, domingo à noite eu vou compartilhar à noite. De manhã, falei, vou compartilhar domingo à noite. A mensagem pastoral, vou compartilhar domingo à noite. Beleza. Aí
passou, esqueci. Deus deu esse benefício do Salmo 91. Eu fiquei estudando. Aí de manhã a Bia falou comigo, pastor, tem algum louvor para mais tarde? Às vezes Deus me dá uns louvores assim, às vezes, nem sempre. Aí compartilhou algo no meu coração, um louvor, falei com ela, falei, Bia, o que tu acha desse aí? Ela, pô, pastor, esse é top. Ótimo, eu falei, pô, Deus colocou no meu coração esse louvor. Falei, pô, prepara ele mais tarde aí. Aí tudo bem. Só que de tarde eu não ia pregar essa aqui não, eu ia pregar essa do Salmo 91, os benefícios do esconderijo do Altíssimo. Aí estou sentado ali, aí o pastor William vira do nada assim pro meu lado e fala assim, aí, e aquela, vai mandar aquela hoje? Aí eu, o que é aquela o quê, cara? Aquela palavra, eu falei, que palavra? Pô, isso aí tem várias, né, que Deus, pela misericórdia dá ele. Pô, aquela é poderosa, aquela que, nossa, essa arrebenta tudo, mexe comigo. Eu falei, rapaz, caramba, interessante. Por quê, pastor? Sabe qual a mensagem que ele falou? Foi a mensagem que Deus colocou no meu coração quando o pastor Rafael me ligou, pô. Essa que inflamou no meu coração. Só que eu deixei ela de lado. Sabe quando não bate, tu vai, né? A vontade humana, não é verdade? Eu deixei de lado. Aí ele falou assim, pô, aquela é sensacional, porque ela é poderosa, mano. Cara, que eu falei, caramba, rapaz. Eu olhei pra cara dele e falei, meu Deus do céu. Olha, interessante. Porque essa mensagem que tinha fomentado no meu coração, eu deixei ela de lado. Não ia pregar ela. Falei, não. Falei, vambora. Vambora. Eu falei, depende de ti, vambora. Amém? Amém? Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. É uma mensagem pastoral. Você não vai dar muito glória, fica tranquilo. Também não estou preocupado com isso. Você não vai dar muito aleluia, não. Quero que você reflita nessa noite. Tá bom? É uma mensagem de reflexão para nós. Posso ouvir amém? Volto a dizer, uma mensagem pastoral. Posso ouvir glória a Deus? Aleluia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Eu até falei com a minha esposa, falei, pô, vou ligar para o pastor Rafael, ver se eu prego essa mensagem caracterizada. Ela, não, faz isso não. Tá doido, tá maluco? Eu falei, não, sei lá, pô, de repente ele deixa, né? Eu gosto desse mistério diferente. Falei, vou ligar para ele aqui agora. Poxa, obrigado. Vou ligar para ele aqui agora. Ia botar a roupa aqui para caracterizar essa mensagem aqui. É. Eu tenho, pastor? Tem, tá lá em casa guardado. Cheio de poeira, mas eu tenho. Eu ia dar uma sacudida lá e ia botar ela, mas deixa para outro dia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Começamos, porventura, outra vez, recomendar-nos a nós mesmos? Apóstolo Paulo, fazendo uma pergunta para os irmãos de Corinto. Começamos, porventura, outra vez, a recomendarmos nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós, outros ou de vós. Eita. Aí Paulo entra com o pé na porta no verso 2 e vai dizer assim, ó: vós sois a carta. Vocês são a própria carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aleluia, aleluia. Estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Aleluia, aleluia. Se eu posso dar um tema a essa mensagem, Ana Paula, Felipe, Maria, Greicinha, eu quero dar nessa noite. Cartas vivas. Nós somos cartas vivas, lidas
e reconhecida por todos os homens. A sociedade, o mundo olha para nós e nos lê como uma carta viva, como um livro aberto. Aleluia! Você pode virar para alguém do teu lado e dizer assim: ei, você é uma carta viva ambulante. Você é uma carta viva ambulante, andando e transitando nesse mundo onde Deus for te levar. Em Adevec Nilópolis, nós somos carta viva para essa geração. Existe uma sociedade, um mundo olhando para nós e nos lendo como um livro aberto. Aleluia! Aleluia! Deixa eu fazer uma introdução aqui rapidinho. No versículo 1, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma pergunta para os irmãos de Corinto, dizendo, se precisavam de carta de recomendação para lhe garantir apoio, como alguns faziam naquela época. A linguagem indica que os falsos apóstolos, mencionados em 2 Coríntios capítulo 11, se apresentavam à igreja, a lugares, com carta de recomendação. É pecado, pastor? Não. Esses irmãos adotavam essa prática. Pamela, Anderson, amigos queridos, eles adotavam isso. Errado, pastor? Não. Só que o apóstolo Paulo estava querendo fazer eles entenderem que essa fase, esse tempo de precisar de carta de recomendação para tentar, oh meu Deus, obrigado, para tentar ter aceitação e apoio lá fora, acabou. Vocês são a própria carta viva. A vida de vocês é a própria carta viva. Oh, glória a Deus. Chega de ser carta de recomendação. Vocês não precisam mais de carta de recomendação de ninguém, nem do rei, nem do apóstolo, nem do sacerdote, nada. Vocês são a própria carta viva. Aí ele vai dizer, a linguagem indica que os falsos apóstolos mencionados em 2 Coríntios capítulo 11 se apresentavam à igreja com carta de recomendação, tentando obter aceitação, valendo-se de tal referências eclesiásticas. Eles tinham uma certa posição, tinha certo grau, Tentavam essa carta de recomendação, Edivânia, para tentar apoio, aceitação de outrem. Aí no versículo 2, o apóstolo Paulo vai esclarecer aos coríntios que eles são a própria carta de recomendação. Esta passagem, Paulo não condena as cartas de recomendação, até porque o próprio Paulo se valeu delas. Até porque o próprio Paulo se valeu delas antes e depois da sua conversão. Neste caso, Paulo não necessitava de carta de recomendação, pois já possuía uma. Qual, pastor? Os cristãos de Corinto e seu ministério entre eles. Aleluia! Aleluia! No versículo 3, Paulo sempre imaginava como seria visto pelas pessoas. Essa era uma preocupação do apóstolo Paulo. Bia, você entende? E eu acho isso aqui interessante. Não que você vai viver a vida por conta de opinião de outrem. Não. Só que ele se preocupava, Anderson, como as pessoas o veem. Eita, meu Deus. O que as pessoas acham da vida dele. Como as pessoas veem Paulo caminhando. Como eles leem a vida de Paulo. Essa era a preocupação dele. Será que eles estão conseguindo ver Jesus através da minha vida? Será que eles estão conseguindo enxergar a presença do Espírito Santo através da minha vida? Será que só ele olhar para mim, eles veem o brilho do Espírito Santo em mim? Ou eles estão vendo outra coisa? Essa era a preocupação de Paulo naquela época. Aleluia! Aleluia! No entanto, sua preocupação era saber se seus observadores podiam enxergar Jesus na vida dele. Paulo faz menção, versículo 3, Paulo faz menção de um fenômeno poderoso ocorrido durante o período em que Moisés recebeu a lei em tábuas de pedra e argumentou que nós, como cristãos no dia de hoje, aleluia, temos uma proximidade com Deus ainda maior que Moisés, Thaís. Olha a comparação que Paulo está fazendo, olha só. Moisés viveu algo poderoso,
aleluia, viu Deus face a face, recebeu em sua mão as leis em tábua de pedra. Que experiência poderosa, ele não está menosprezando isso. Aí ele vai ratificar, ele vai dizer, olha só, mas nós, como os cristãos, temos uma proximidade com Deus ainda maior do que Moisés experimentou. Por quê, pastor? Porque o Senhor em pessoa vive, habita dentro de nós. Em outras palavras, ele está dizendo que eles precisam ver Jesus através da nossa vida. Moisés precisava que Deus aparecesse para ele o vê-lo pessoalmente, face a face. Aí Paulo vai dizer que experiência poderosa que Moisés teve. Só que nós somos, só você entender, somos um pouquinho, um patamar acima do que Moisés. Por quê? Nós, o próprio Jesus habita dentro de nós, aleluia, aleluia. Ele vive aqui dentro de nós. E as pessoas da sociedade que nos cercam precisam olhar para nós e ver Jesus através da nossa vida. Você é uma carta viva de Jesus, eu posso ouvir amém? Você é uma carta viva de Jesus nesse tempo, eu posso ouvir glória a Deus? Então se preocupe a partir desse dia, dessa noite, como as pessoas olham para você, o que eles estão vendo através da tua vida, o que eles estão lendo em você. Eles estão lendo você como um livro aberto qualquer, ou estão enxergando Jesus através da tua vida? Eu posso ouvir amém? Aqui eu saio da introdução e começo a pregar. Se eu perguntar para cada um de nós aqui nessa noite, quantas cartas tem no Novo Testamento, você vai me responder, tem 21, pastor. Correto, mas também errado. Por quê? Certo, mas também errado. Porque nós, hoje, somos mais de 1 bilhão de cartas vivas, pregando, testemunhando, compartilhando em todos os países desse mundo, em todos os lugares onde Deus vai nos levar, nesse trajeto, nesse trânsito no mundo afora. É verdade que no Novo Testamento existe 21 cartas, mas está errado entre aspas. Por quê, pastor? Nós somos mais de 1 bilhão de cartas vivas, andando e passeando por esse mundo afora. Ei, Adavé Quinilópolis, você é uma carta viva para esse tempo. Nós somos cartas vivas, conhecida e lida por todos os homens. Aleluia, aleluia. Ei, não pensa que você está passando despercebido, não. Quem está próximo a você olha para a tua vida e te lê como um livro aberto. Pensa que você está passando despercebida, não. Quem olha para você te lê como uma carta aberta. A tua vida é uma carta viva. As pessoas te lê de cima a baixo, de frente, de trás, de lado. Você é uma carta viva para esse tempo. Eu posso ouvir amém? Posso ouvir glória a Deus? Assim como Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo, não podemos abrir mão dessa figura de linguagem, que nós somos cartas vivas. Eu ia pregar de correio nessa noite. O correio faz o quê, pastor? Faz o quê? Eu ia vir como correio. Eu vim como correio, só não vim caracterizado, a roupa ficou lá em casa. Eu vim enviado do céu para entregar uma correspondência para você, para te dizer: ei, você é uma carta viva para esse tempo, você é uma carta viva para essa geração, aleluia, você é uma carta viva. A sociedade nos lê como um livro aberto. Pastor Bruno Bispo, o que é uma carta? Me explica, por favor, vou te explicar. Uma carta é uma mensagem, Thaís. Uma carta é uma comunicação de uma pessoa para com a outra. Eita. Oh, aleluia. Vou repetir. Uma carta é uma comunicação, é uma mensagem de uma pessoa para com outra. Aleluia. Eu gosto sempre de lembrar isso aqui.
Quando a primeira vez assim que eu me converti em 2005, eu fui para o retiro espiritual, fiquei lá alguns dias num sítio maravilhoso. Aí no final sempre tem um mistério que tu receber, né? Enfim, cartas de familiares, coisas espetaculares. Eu lembro que eu recebi. Nossa, eu já tinha chorado o retiro quase todo. Mas quando eu recebi uma carta, Bia, da minha família, da minha esposa, que na época era minha namorada, do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, eu chorei, eu acho que o triplo. Porque a carta é uma mensagem, Thaís, é uma comunicação de uma pessoa para com a outra. Aleluia, aleluia, Renato, aleluia. Escute isso, e toda carta, ela é dividida em 3 partes. Toda carta é dividida em 3 partes. Qual parte? Vamos lá, pastor. Primeira parte, a pessoa que escreveu. A segunda parte, o conteúdo contido na carta. E terceira parte, o efeito da comunicação que a pessoa que a recebe. Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, a Devec Nilópolis, você é uma carta viva. É só uma pergunta para você refletir. Aleluia. Ei, sabe quem escreveu a nossa vida? Sabe quem é o autor da nossa vida? É Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe qual o conteúdo da nossa carta? É o reino de Deus que habita aqui dentro. E o efeito, pastor, é a comunicação na pessoa que a recebe. Ei, existe uma sociedade aí fora olhando para nós e nos lendo como uma carta aberta, esperando enxergar Jesus através da nossa vida, esperando receber e ser alimentado pelo reino de Deus que habita dentro de você. Aleluia, aleluia. É para você refletir. Eu sei que essa mensagem não vai ter muito glória, nem estou preocupado com isso. Passei dessa fase há muito tempo. Aleluia. Posso ouvir amém? Eu quero compartilhar com você alguns tipos de carta. Existem vários tipos de carta. É, pastor? É. Quero que você grave isso, por gentileza. Toda carta é dividida em 3 partes: o autor que escreveu, o conteúdo contido na carta e o efeito na comunicação da mensagem que a pessoa recebeu. Posso ouvir amém? Existem vários tipos de carta, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Primeiro tipo de carta, me perdoa, tenho que falar, são as cartas falsas. Tem, pastor? Tem. Existe, pô. Cartas falsas. Vou aplicar. Pessoas que anunciam um falso evangelho. Me perdoa, sou profeta, eu tenho que entregar tudo. Cartas falsas. Pessoas que anunciam um falso evangelho, um falso Cristo. Mateus capítulo 13, do 24 ao 30, Jesus vai explicar, vai contar uma parábola do joio e do trigo. Aleluia, Jesus vai ensinar para nós nessa noite sobre a realidade de algo que aparenta ser o que não é. Aleluia, aleluia. O joio, para quem não sabe, é uma erva daninha que cresce nas plantações juntamente com o trigo. Devido à sua semelhança, os agricultores preferiam deixar ele permanecesse até o amadurecimento do trigo, para que na colheita fosse arrancado e lançado ao fogo. O joio é uma espécie de metáfora que até convive no nosso meio. São semelhantes, mas não são verdadeiros. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado. Aleluia. É muito parecido. O joio é muito parecido com o trigo. Quem olha, quem não tem experiência, quem não entende, quem não sabe sobre a colheita, a agricultura, quem não tem discernimento, oh meu Deus, olha, é a mesma coisa.
Parece muito parecido, é tudo igual, mas não, o joio é um, o trigo é outro, aleluia. O joio é uma espécie de metáfora que até convivem no nosso meio, são semelhantes, mas não são verdadeiros. Pastor, dá outro tipo de carta. Outro tipo de carta, eu vou te explicar outro tipo de carta que existe. São as cartas de duas faces. Pessoas que vivem um evangelho de aparência. Na igreja, me perdoa, eu sou profeta, eu tenho que falar. Na igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. Eu falei que era uma palavra pastoral. Cartas de duas faces, pessoas que vivem um evangelho de aparência. Na igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. Aí Mateus 23, Jesus vai dar uma lambada, Thaís. Vai confrontar, Anderson, os escribas e os fariseus, Alexandre, meu amigo, aleluia. Ele vai confrontar, Pamela, ele vai dizer assim, ó: vocês se preocupam muito com a parte exterior do prato e do copo, mas eu e o meu pai nos preocupamos com a parte interior do prato e do copo. Por fora, vocês são muito bonitos e muito belos. Por dentro, vocês estão mortos, parecendo sepulcros caiados. Aleluia! Sabe que o Jesus está querendo dizer? Sabe o que Jesus estava querendo dizer para eles e para nós nessa noite, nos ensinando? Vocês vivem de aparência, mas sem a essência que é Cristo Jesus. Vocês vivem de aparência, mas sem a essência que é Cristo Jesus. Quem olha para vocês por fora está muito belo. Quem olha para vocês por fora está muito bonito. Quem olha para vocês por fora está cheiroso, está bem apresentado, mas por dentro está como sepulcro caiado. Aleluia! Só vive de aparência, mas sem a essência que é Jesus de Nazaré. Outro tipo de carta, pastor, que existe: cartas em branco. Pessoas que não fazem diferença aonde chegam. Não há nada para se ler. Não tem testemunho nenhum de cristão. Eita! Só reflita. Me prova isso, pastor, te provo. Atos capítulo 19 vai contar a história dos 7 filhos de Cefa, o sumo sacerdote. O demônio se manifestou na vida de um jovem. Eles foram lá para tentar expulsar e repreender esse espírito maligno sobre essa vida desse jovem. Estão lá orando, repreendendo, e nada do demônio bater em retirada. Aí o demônio para, ergue a voz e vai dizer assim para eles: eu conheço Jesus. Conheço Paulo. E vocês, quem são? Que lambada! Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, e vocês quem são? Vai dizer o texto que o demônio pegou, eles deu uma lambada, uma surra em cada um e foi embora. Cartas em branco, pessoas que não fazem diferença onde chegam. Não há nada para se ler, não tem testemunho nenhum. Outro tipo de carta, pastor: carta de vanglória. Pessoas que levam uma mensagem de si mesmo, uma mensagem de exaltação. Fala de tudo. Fala de você, fala da academia, fala do teu corpo, fala da roupa, fala do perfume, fala de tudo, menos de Jesus para alguém. Fala de tudo. A prioridade é você, é teu carro, é tua casa, é o dinheiro no banco, é o doutorado, é o mestrado, é o MBA, é casa de praia, é o carro, é a motinha elétrica. Fala de tudo, é o teu corpo, fala de tudo, mas não fala de Jesus, que é a essência, que é o autor, é o autor que escreveu a tua vida. Aleluia! E agora, pastor, guarde isso.
Toda carta, perdão, falei no singular, vou falar no plural. Todas as cartas são escritas para serem lidas. Ninguém escreve carta para deixar guardado, dobrada dentro de uma gaveta, dentro de um livro. Não, para deixar escrito, não. Todo mundo que escreve a carta é para alguém pegar e ler. A nossa vida não é diferente. Foi escrita por Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que escreveu a nossa vida. Então a nossa vida precisa ser aberta e lida por todos os homens. Eu posso ouvir amém? Posso ouvir glória a Deus? Aleluia! Então, já que as cartas são escritas para serem lidas, nós somos cartas vivas. Aí vai uma pergunta pastoral, reflexiva. Não se esboce nenhuma reação, por favor. O que o mundo, o que a sociedade tem lido em nós? Que frutos estamos apresentando para a sociedade? Que frutos estamos apresentando para a nossa igreja? Que conteúdo estamos apresentando para a sociedade? Que conteúdo estamos apresentando para a nossa igreja, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para o nosso trabalho, a nossa faculdade, a nossa escola, onde nós trabalhamos, a nossa loja? O que o mundo tem lido em nós? Será que eles... É só uma pergunta, só para você refletir, uma interrogação. Será que eles olham para nós e nos leem como carta em branco? Cartas falsas? Carta de vanglória? Carta de duas faces? Escute isso. A melhor maneira de ganhar vidas para o reino de Deus é através da nossa vida. Vou repetir. A melhor maneira de ganhar vidas para Jesus é através da nossa vida. As pessoas nos leem com uma carta, um livro aberto. Aleluia. Em João 13:35 vai dizer assim o texto: nisto conhecerão que sois meus discípulos, vírgula, se amardes uns aos outros. Opa. Vou repetir. João 13:35, Larissa, vai dizer o texto: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, vírgula, se amardes uns aos outros. Eita. Então, nós seremos conhecidos não é por aquilo que falamos, é por aquilo que fazemos. Eita. Eu costumo dizer uma frase simples, porém eficaz: se necessário, use palavras. Senão, a tua vida vai falar por si própria. Se necessário, no teu trabalho, na tua casa, na tua família, se necessário, use palavras, fala, compartilha alguma coisa. Se não, só a tua vida vão te olhar de cima e embaixo, vão te ler, a tua postura, o teu comportamento, no habitar que você está, vão dizer: é uma carta. Tem Jesus na vida dela. Tem algo diferente. Há um brilho do Espírito Santo. Ele carrega algo poderoso. Ela carrega algo poderoso, é diferente. Não falou nada, não se expressou. Eu já olhei para ela, para a vida dela de baixo a cima. É uma carta viva, é um livro aberto, é diferente. Carrega algo poderoso, tem a presença, tem o Espírito Santo, tem algo diferente, tem um brilho, tem a presença, tem conteúdo. Eu já vi, eu já sei quem o autor escreveu a vida dela. Dá para ver, eu já sei que aquele poderoso, o Criador dos céus e da terra, escreveu a vida dela. Eu já li tudo. Se necessário, use palavras. Se não, a tua vida, a nossa vida vai falar por si próprio.
Segundo ponto. As cartas, primeiro, são escritas para serem lidas. As cartas transmitem a expressão do seu autor. Eita, isso aqui é muito profundo e poderoso. As cartas transmitem a expressão do seu autor, quem escreveu. Não é verdade? Quando você recebe uma carta, todo mundo conhece pela letra, do jeitinho que escreveu. Vão lembrar, isso aqui é minha amiga. Ih, essa aqui, eu já sei, isso aqui é meu amigo. Isso aqui é meu pai. Minha mãe escreve desse jeito. Minha mãe escreve dessa forma. Meu pai escreve assim. Minha amiga, meu namorado escreve desse jeito. Eu já conheço. Então, as cartas transmitem a expressão do seu autor. Então, se nós somos cartas vivas, escrita por ele, nós precisamos transmitir a expressão do autor que escreveu a nossa vida. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir glória a Deus? Aleluia! Como cartas vivas de Cristo, devemos transmitir a imagem e o caráter de Cristo, a imagem e o caráter de Cristo ao mundo. Temos que ter a mente de Cristo. Está lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, e Filipenses capítulo 4, verso 8, que vai dizer assim o texto. O apóstolo Paulo, compartilhando com os irmãos em Filipe, vai dizer, ó: tendem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só. Ou seja, vocês precisam transmitir a expressão do autor. Olha só. Tendem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma coisa, virtude, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, é isso que tem que ocupar a tua mente. É isso que tem que ocupar o teu pensamento. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é louvável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é louvor, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, é isso que tem que ocupar o teu pensamento. Aleluia! As cartas transmitem a expressão do seu autor. Aleluia, aleluia. Paulo ilustra de modo vivido o princípio da humildade. Toda ação misericordiosa começa com a renovação da mente. Opa, olha para mim, por favor. Toda ação misericordiosa começa com a renovação da nossa mente. Pensamentos corretos geram atitudes corretas. É isso que Paulo está querendo dizer para nós. Anderson, meu amigo de infância, aleluia. Ele vai dizer assim, olha só, tudo isso tem que ocupar o teu pensamento, tudo isso tem que ocupar a tua mente. Puro, louvável, honesto, amável, de boa fama, tem louvor. É isso, transmite a expressão do autor. Pensamentos corretos geram atitudes corretas. Pensamentos incorretos ou errados geram as atitudes erradas e geram consequências erradas. Aleluia, aleluia. Posso ouvir amém? Letra, oh meu Deus, letra B. Dentro das cartas que transmitem a expressão do seu autor, letra B, temos que ter Cristo vivo em nós. Está aqui, ó, vivo em nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo também vai ensinar, instruir os irmãos da igreja de Galácia. Ele vai dizer assim, ó: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver, olha isso, Filipe, isso aqui é poderoso, Ana Paula. Apóstolo Paulo vai dizer, olha só: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oh meu Deus, obrigado. Carta, oh meu Deus, obrigado. Me perdoa, eu tenho que falar. Carta viva não vive de qualquer jeito.
Carta viva não vive mais do jeito que você pensava que você vivia. Quem é carta viva não vive conforme as tuas vontades e teu querer. Você tem alguém que habita dentro de você, o autor e consumador da tua vida e da tua fé, escreveu a tua história, ele habita em você. Agora você não vive mediante as tuas vontades, é ele que vive dentro de você, e você vai viver uma vida debaixo dos princípios do reino de Deus. Aleluia! Letra C. Devemos magnificar Cristo em nossas vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 20 vai dizer assim o texto: segundo, o apóstolo Paulo, segundo a minha ardente expectativa, eita Jesus, segundo a minha ardente expectativa, é a esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Eita Jesus! Ai meu Deus, que ensinamento é esse, pastor William, que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Aleluia! 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 Ele vai dizer assim, ó: a minha ardente expectativa é a esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo, será o autor que escreveu a minha vida, engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Então Jesus precisa estar em evidência dentro da tua vida, no teu estilo de vida. Oh meu Deus, obrigado, eu tenho que falar, me perdoa, eu tenho que falar do teu modo de se vestir, no modo de falar, no modo de andar, no modo de se maquiar, no modo de parar na frente do espelho e colocar, tem que se maquiar mesmo, fica bonita, fica bela, fica, é bênção, mas olha diante do espelho e fala, é o Senhor que habita aqui, cabe eu colocar essa roupa, estou indo para a rua, estou indo para a igreja, eu estou magnificando Jesus na minha vida através dessa roupa, do meu corpo. Aleluia! Será que Jesus, o autor, está sendo engrandecido na nossa vida, no nosso corpo, na forma de se vestir, de falar, de agir, de se comportar, de pensar, de fazer, de executar? Será que está sendo? Letra D. Nossas vidas devem ser transformadas à imagem de Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 vai dizer assim o texto: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Em Adevec Nilópolis, sua vida é Jesus para alguém. E aí vou repetir, que essa minha voz possa ecoar no teu coração de madrugada e te acordar para você orar. Ei, Adevec Nilópolis, a tua vida é Jesus para alguém. Tem alguém do teu lado te olhando e te lendo como uma carta viva, uma carta aberta. Ei, Adevec Nilópolis, a tua vida é Jesus para alguém. Tem alguém te olhando? Tem alguém te observando? Tem alguém te lendo? Tem alguém folheando a carta, se for mais de páginas? Tem alguém te folheando? Posso ouvir amém? Estou encerrando. As cartas contêm a assinatura do seu autor. Eita! Como cartas de Cristo, carregamos o seu nome. Eita, isso aqui é muito forte.
Para entender isso aqui, jovem, adolescentes, juniores, homens, mulheres, ancião, para entender isso, olha só. As cartas contêm a assinatura do seu autor. Nós, como cartas vivas, carregamos o seu nome, o seu peso e a autoridade do nome de Jesus. Olha a responsabilidade que para sobre nós. Olha a responsabilidade. Os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia pela primeira vez, lá em Atos capítulo 11, Thaís. Pela primeira vez, os discípulos de Jesus em Antioquia estão passeando, peregrinando na cidade. Olharam para ele e diz: ali estão os cristãos, ali estão os pequenos cristos. Aleluia, aleluia. Nós, como as cartas vivas, nós carregamos a autoridade do seu nome, o peso do seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. A autoridade, o peso, o nome de Jesus. Porque não tem como falar cristãos se não falar Cristo. Olha só, Jesus Cristo, cristãos, que significa no original pequenos cristos. Olha a responsabilidade, Fernanda, Fabiana, que para sobre nós. Onde nós passamos nesse trajeto, nesse mundo afora, olham para nós e diz: ali vai um cristão, ali vai uma cristã, ali vai um pequeno Cristo. Letra B. Se a salvação é pelo nome de Jesus, nós temos essa mensagem de salvação escrita em nós. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 11 ao 12. Tiago disse, Tiago 2, verso 7: não blasfemam eles o bom nome pelo qual vocês são chamados. Aleluia. Não blasfemam o nome pelo qual vocês são chamados. São chamados de quê, pastor? Cristãos, pequenos Cristo. Olha a responsabilidade, Maria, que para sobre nós. Olha a responsabilidade, irmão João, que para sobre nós. Eu pedi, olha a responsabilidade que está sobre a nossa vida. Carregamos o seu peso, a sua autoridade e o seu nome. Aleluia, aleluia. Você não carrega o sobrenome da tua família, do teu pai também. Bispo é do meu pai, da família. Paixão é da minha mãe, meu nome é Bruno Paixão, bispo. Paixão da família da minha mãe, bispo é do meu pai. Eu carrego muito além do que isso, eu carrego cristão, Cristo. Eu sou um pequeno Cristo. Olha a responsabilidade que está sobre a minha vida e a tua vida. Aleluia. Pastor, me dá um exemplo biblicamente de alguém que foi carta viva para a vida de alguém. Me dá. Eu poderia dar, mas eu não vou dar esse aqui, porque eu citei ele de manhã. Senão vai ser repetitivo e vai chocar. Aí Deus me deu outro. Qual, pastor? Atos capítulo 9. Vai dizer o texto? Na cidade chamada Damasco, existia um homem, discípulo de Jesus, chamado Ananias. Desconhecido, Pâmela. Não tinha tanta fama igual Pedro, igual João, igual Tiago, igual Tomé, igual Bartolomeu. Não tinha tanta fama, mas era discípulo de Jesus. Por onde Jesus ia, ele ia atrás. Era discípulo de Jesus, um homem chamado Ananias. Atos capítulo 9, Thaís. Aleluia. Aí vai dizer o texto que o Senhor falar com ele. Vai dizer assim: Ananias, eu tenho uma missão para você. Eu tenho um propósito na tua vida, Ananias. Tu é um discípulo, não é muito conhecido, não é muito famoso, mas tu é uma carta viva. Eu tenho uma missão para a tua vida, Ananias. Segura. Deixa eu concluir o raciocínio, segura. Aí vai, a narrativa continua. Aí Deus vai falar assim: Ananias, eu tenho uma missão para você. Aí conjecturando aí Ananias vai dizer: fala, Senhor, eis-me aqui. Fala comigo, fala que teu servo ouve. Aí Deus vai falar assim: olha só, eu tenho uma missão para você.
você vai na rua chamada direita. Você pensa que o GPS apareceu agora? Foi criado agora? É desde a época de Jesus. Olha o GPS completo. Deus falou assim: Ananias, eu tenho uma missão para você. Tu é uma carta viva. Eu vou te dar o GPS, vou te dar o caminho, vou te dar a direção, vou te dar tudo para você não errar o propósito. Olha só, você vai na rua chamada direita. Você vai na rua chamada direita. Você vai entrar na casa do homem chamado Judas. Lá dentro tem um homem chamado Saulo. O apelido dele é Tarso. Vai lá que ele está orando, ele está de joelho dobrado. Vai lá, Ananias, coloca a mão sobre a vida dele. E o teu propósito é esse. A oração é o quê? É para que ele recupere a visão e para que ele seja cheio do Espírito Santo. Aí Ananias se coloca no meio, Pamela Anderson, vai dizer assim: mestre, eu tenho ouvido os males que esse homem tem cometido. Até esse momento, Saulo não havia se convertido. Saulo era perseguidor da igreja. Saulo batia nos cristãos. Saulo batia, açoitava e prendia quem professava fé em Jesus de Nazaré. Aí Deus falou assim: Ananias, eu tenho uma missão para você, uma carta viva. Ô carta viva, eu tenho uma missão para você. Vai lá no Saulo de Tarso, na rua chamada direita, na casa de Judas. Ele está orando, entra lá, coloca a mão sobre a vida dele, para que ele recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Aí, segura, Ananias vai dizer assim: mas Jesus, esse eu tenho ouvido falar os males que ele tem feito a quem professa a fé em ti. Eu tenho ouvido falar dos males que ele tem feito quem crê em ti. Aí Deus fala assim, aí Jesus fala assim: ô Ananias, esquece isso, vai lá, porque Saulo para mim é um vaso escolhido. Vai lá, para mim ele tem valor. Vai lá que para mim ele vale muito, e através dele ele vai anunciar o meu nome os quatro cantos da terra. Ele vai falar de mim para os gentios, para os reis em Jerusalém. Vai lá, que ele é um vaso escolhido para mim. Ananias entra. A carta viva entra, Edivânia. A carta viva ambulante entra. Aonde? Na rua chamada direita. Bate no portão. Na casa de quem? De Judas. Ele entra. E tem um homem chamado lá, Saulo, com o apelido Tarso. Ele está de joelho orando. Aí Ananias, a carta viva, vai dizer assim: ó, Saulo, aquele quem me enviou é o mesmo que apareceu para você no caminho de Damasco. Aquele que me enviou, Saulo, é aquele que apareceu para você naquela luz no caminho de Damasco. É o próprio Jesus que me enviou, é Ele mesmo, é Ele. Esse de branco, essa luz que apareceu para você, é Ele que me enviou. Eu estou aqui por conta dele. Então, a missão que Ele me confiou é essa. Qual? É que eu coloque a mão sobre a tua vida, que eu coloque a mão sobre você e que você recupere a tua visão e seja cheio do Espírito Santo. Em Adevec Nilópolis, levanta a mão. Eu vim profetizar nessa noite. Deus está levantando uma geração de Ananias que não é muito conhecida, que não é tão famosa, mas é uma carta viva ambulante. Se prepara, Adevec Nilópolis. Deus nessa noite vai colocar no teu caminho muito Saulo de Tarso para você colocar a mão. Para quê, pastor? Para que ele recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Se prepare, Ananias. Se prepare, Ananias. Esses dias, essa semana, o Senhor vai colocar para do teu lado muito Saulo de Tarso, que precisa voltar a enxergar, que precisa ser cheio do Espírito Santo. E quem vai ser a carta viva para ele? Vai ser você. Vai ser você. Vai ser você. Vai ser vocês. Vai ser vocês. Aleluia! Aleluia!
Jesus poderia escolher vários. Jesus poderia escolher Pedro, outros discípulos, outros, qualquer um. Mas escolheu Ananias. Ananias, eu quero você, que não é conhecido, não é famoso, não tem um nome escrito entre os 12 que eu escolhi como prioridade, como base, estrutura ali no meu ministério. Você é discípulo, mas não é tão conhecido. Eu quero você. Você é uma carta viva. Você é uma carta viva. E tem um homem esperando você. Tem um homem te aguardando para tu chegar lá e colocar a mão sobre a vida dele, para que ele recupere a visão, para que ele possa voltar a enxergar um tempo pleno e favorável sobre a vida dele, e para que ele seja cheio do Espírito Santo. Aquele Nilópolis, Deus quer usar você nesse tempo. Deus está levantando uma geração de Ananias nessa noite. Deus está levantando um povo chamado Cartas Vivas, que vai impactar Nilópolis. Fechei. Estou encerrando. Ponto 4 que eu fecho. As cartas contêm um selo para chegar ao seu destino final. Você não consegue mandar enviar uma carta para ninguém se você não passar no correio e selar ela. Se não selar, é extraviada no meio do caminho. Não chega na pessoa que você não chega na pessoa que você quer que receba a tua mensagem, a tua comunicação para ela. Então toda carta precisa de um selo. Nós, como as cartas vivas, temos um selo. Nós somos selados. Nós somos selados e marcados pelo Espírito Santo de Deus. Você é selado por Ele. Tu é marcado por Ele, Yasmin. Júnior, tu é selado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 12, verso 21 e 22 vai dizer o texto: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. As cartas vivas estão seladas com o Espírito Santo da promessa, que garante o nosso trânsito neste mundo e garante a nossa chegada no destino final. Talvez você possa estar se perguntando: pastor Bruno Bispo, eu sou uma carta viva, mas na trajetória desse mundo aí afora, meu selo extraviou, arrancaram o meu selo, rasgaram o meu selo, extraviaram ele, mancharam ele. E eu estou aqui nessa noite. Eu estou aqui nessa noite, pastor. Talvez você se encontre igual o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15. Carta viva, presente na casa do Pai. O autor escreveu ele. O conteúdo contém dentro da vida dele que é o reino de Deus. Aleluia. Só que ele, isso aqui é importante, ele, Pamela, optou em extraviar o próprio selo. Ele que quis, Thaís, André, ele que desejou. Ele vai dizer com essa história, ele vai dizer: pai, eu quero parte da minha herança. O pai não questiona, o pai não murmura, dá a parte dele. Ele vai seguir a vida dele aí fora. Você conhece a história? Gasta tudo ao seu bel prazer. Gasta tudo ao bel prazer da sua vontade e da sua carne, a ponto de chegar a um lugar de comer bolota de porcos. Vai dizer o texto:
E caindo ele em si. O que mexe no meu coração com a minha alma, que nesse caso aqui, ninguém extraviou o selo dele, Larissa. Ninguém arrancou o selo dele. Ninguém o machucou, extraviou, arrancou. Não. Ele decidiu extraviar o próprio selo. Ele decidiu extraviar o próprio selo. Vai dizer o texto que ele está lá nesse lugar terrível. E caindo ele em si, lembrou da casa do meu pai. E ele vai dizer, Renato: voltar-me-ei e terei ter com meu pai. Vai dizer o texto que o pai está sempre na porta esperando o filho voltar para casa. E esse dia chegou, Pamela. O pai está lá na porta esperando o filho voltar, porque ele decidiu extraviar o próprio selo. Foi a opção dele, Kézia, o Duda. Foi a opção dele. Ele voltou para a casa do pai. O pai no mesmo instante virou para trás lá para os seus servos e falou assim: prepara um banquete, porque aquele que estava perdido